Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5:18, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz dissolução. Vamos ouvir o que o Espírito quer dizer e falar ao nosso ministério. Oremos a Deus, Senhor. Senhor Jesus Cristo, estamos de volta ao teu altar. Aqui estão os utensílios sagrados da tua casa. Este microfone, o órgão, tudo que está sobre este altar é sagrado. Porque é deste altar, Senhor, que tu abres a minha boca e falas a tantas pessoas, são milhares de milhares. Então conceda-me, Senhor, a ousadia de pregar o Evangelho, para que nesta proclamação vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eu amo bendizer o nome do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque são tantos os benefícios de Deus. O salmista diz: eu não me esqueço de nem um só dos teus benefícios. Não podemos nos esquecer. Ele diz: foi Ele que te tirou da morte, foi Ele que te curou. Então nós não podemos esquecer, e temos que exaltar o único, o Senhor, o Salvador. Note, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o Deus de toda a graça, cujos olhos e coração estão neste ministério. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Paulo faz aqui uma admoestação. Ele não está repreendendo, ele está admoestando a igreja, dizendo: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, mas você tem que se encher do Espírito. Então nós temos aqui uma citação que Paulo faz de Provérbios 23, 31 a 33. Olha o que disse o sábio Salomão, a pessoa mais sábia do mundo, né, depois de Jesus. Ele disse: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, quando se escoa suavemente. Ele está mostrando aqui que tem que haver um certo cuidado com esta questão do álcool. Ele diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Versículo 32: pois ao cabo, agora é isso que nós temos que entender. Às vezes as pessoas dizem assim: mas as igrejas proíbem o fumo, o cigarro. O nosso ministério não proíbe absolutamente nada. Todos nós somos maiores de idade, todos nós temos maturidade para compreender que há coisas que Deus permite, mas nem todas Ele consente. Tudo me é permitido, mas é verdade que eu tenho que ter um senso para entender o que não posso fazer e o que devo fazer. Então ele disse, versículo 32, bispo, perdão: ao cabo, quando a pessoa começa a ingesta do vinho e vê apenas a cor brilhante dentro de um copo, ele diz que este vinho, esse álcool, vai chegar um momento que vai morder como uma cobra e vai picar como o basilisco. É a consequência. Versículo 33: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Então, quando uma pessoa se alcooliza, ou quando uma pessoa faz a ingesta do álcool sistematicamente, eu conheço pessoas assim: pastor, eu não tenho dependência de álcool. Eu todos os dias, no final da refeição, gosto de pegar, beber isto, beber aquilo. Esta pessoa que diz que não, é altamente alcoólatra. Então, diz que é como uma cobra que pica. Ou seja, a ingesta de álcool, ela é o quê? Venenosa. Eu vou lhe mostrar os conceitos bíblicos a respeito disso, porque este versículo, na realidade, ou estes versículos são uma ordem que Deus dá contra os excessos,
os excessos. Mas Paulo não disse a Timóteo: olha, você tem que beber um copo de vinho porque você tem constantes enfermidades no teu estômago. Naquele tempo não havia os remédios que há hoje, então o vinho era considerado um remédio. O problema não é o beber, o problema é controlar, porque ele se torna uma cobra que pica. Então, é verdade que no passado havia um culto pagão a um deus chamado Dionísio, e esse deus é adorado na Grécia com excesso de bebidas alcoólicas, porque as pessoas depois começam a ver coisas esquisitas. Então a adoração a Deus não pode ser a adoração de Dionísio, né? Não pode ser uma adoração que a pessoa perca o seu sentido e comece a ver coisas esquisitas, porque a adoração ao Senhor requer o quê? Lucidez, requer inteligência, requer sabedoria, requer o espírito da verdade. Então, há umas advertências bíblicas quanto às bebidas alcoólicas. Nós não tratamos muitas vezes por ano destas questões, mas eu preciso lhe mostrar isto. Nós não estamos falando para quatro paredes, nós estamos falando para o mundo. Então Lucas 21, 34, ele diz: acautelai-vos vós mesmos, para nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Então, todo pecado nesta área, ele tem consequências. Diz que tem consequências. É como uma cobra que pica, como o basilisco que envenena a pessoa. Outro dia nós lemos uma notícia que uma médica em Brasília foi picada por uma cobra, ela foi levada para o CTI, esteve à morte por causa do envenenamento. E a palavra tanto de Paulo quanto de Salomão estão mostrando exatamente a mesma coisa, que nós cristãos não podemos ser picados e mordidos pela cobra do veneno do álcool. Olha, amados, nós já bebemos tudo que deveríamos e poderíamos beber no passado. A verdade é que eu às vezes fico um pouco preocupado. Eu acho que as pessoas são de maiores e as pessoas sabem as consequências de tudo. Mas quando eu vejo uma fotografia no Facebook ou em qualquer outra mídia da casa de um crente, com aquele barzinho cheio de garrafas de álcool, eu me preocupo, porque isso não é uma imagem de um cristão. Pastor, mas como é que eu faço? Às vezes eu recebo visitas e o meu genro não é da igreja, ele adora uma cerveja, mas a casa é sua, ele vai beber o que você tem que oferecer. Você tem água, você tem garapa, suco de caju, você tem pet não sei de quê, tem um monte que agora, mas o meu primo que vem do não sei onde, ele precisa de bebida alcoólica. Na minha casa, jamais eu permitiria que alguém viesse, que não fosse da nossa luz e da nossa salvação. Sabe, eu vim aqui almoçar com o apóstolo, muito bem, mas o senhor sabe, eu preciso ter bebida alcoólica, eu preciso de uma cervejota. Eu diria: olha, vai no beco do alemão, mas não é aqui na minha casa. Não, a nossa casa não pode ser facilitadora, porque o ímpio chegou e disse: não, eu estou habituado a beber a cachaça, não sei o que, eu quero aqui na sua casa. Vai na sua, mas na minha não. Tem que haver zelo com essa questão. É um laço. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8 diz assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, vamos ver hoje as consequências dessa embriaguez que normalmente começa no final do dia. Eles chamam de happy hour, a hora feliz, é a hora do diabo. E as pessoas terminam o trabalho e se juntam no barzinho, começa daqui, depois o crente chega: crente, você não tem coragem de beber? Bebe uma, depois duas. Então, diz que se embriagam de noite. Depois diz o versículo de número 8: nós, porém, que somos do dia. Então, quer dizer que o álcool atua nas trevas. Nós que somos do dia, sejamos o quê? Sóbrios. Sóbrio quer dizer lúcido, e não dominado por coisas esquisitas, e não picado por uma cobra, por um basilisco. 2 Timóteo 4, 5 diz: tu, porém, sê sóbrio.
Então não há espaço para embriaguez na vida de um cristão. 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele tem devorado muita gente com esta questão do álcool. Então a ciência prova que quantidades de álcool na corrente sanguínea matam células cerebrais. Uma mãe alcoólatra, ela gera um filho com problemas cerebrais, danos irreversíveis. Então nós, no passado, todo mundo tem uma história. Eu me recordo quando eu era garoto, uma vez, eu tinha 18 anos, fui para um clube com uns amigos e umas amigas, e bebe daqui, bebe. Quando terminou o dia, a noite, era jovem, eu já não estava aqui, eu já estava no ET, em algum lugar do mundo. Então passei uma semana em casa doente, porque eu realmente nunca fui chegado, não gosto, não tenho nenhuma ligação. Penso que Deus já fez isso de propósito com a minha vida. Mas eu me recordo, eu tinha 18 anos, amado, tem quase 50 anos atrás. Então, 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir este santuário, e o vinho destrói, o álcool destrói, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é o vosso corpo, que sois vós, é o quê? Sagrado. Se é sagrado, eu tenho que ter cuidado com o álcool, com o açúcar, com as coisas que estão vitimizando milhões de pessoas no mundo. A igreja tem que ser essencial nisso aqui. Então, o vício do alcoolismo é algo dramático, porque as pessoas dizem: não, mas eu bebo porque eu sou muito infeliz. O outro diz: não, eu bebo quando eu estou feliz. Eu bebo porque eu tenho perturbações. Eu bebo porque eu não quero responsabilidades na vida, então eu bebo. Eu quero me esquecer de mim mesmo, eu quero me ocultar de mim mesmo, eu quero escapar da melancolia. Então ouça agora o que eu lhe vou ensinar, filho amado. Alcoolismo é um problema espiritual, psicológico e sociológico. Ele começa por uma questão espiritual, entende, bispo? Uma questão espiritual passa a questão psicológica e depois sociológica, porque tem gente em bando que se embriaga junto. Então o alcoolismo é tremendo, é dramático. Então Paulo disse, ele tem o quê? Em 1 de Efésios 18, 5, 18, diz assim: nesta dramaticidade toda há dissolução. Pastor, o que quer dizer dissolução? Vem de uma palavra grega, azotia. Azotia quer dizer deboche, devassidão, dissipação. Quer dizer que uma pessoa que se embriaga, ela se torna um deboche, ela se torna uma devassidão, ela se torna dissipação. É dramático, mas é verdade, é um deboche. Quando você vê uma pessoa embriagada, todo mundo ri, é um deboche. Então, agora ouça, ainda bem que você está aqui, ainda bem que você está me ouvindo, porque cerca de 13% da população brasileira é dependente de álcool. Os jovens consomem cada vez mais cedo álcool. Graças a Deus, jovens da igreja, que Deus os tirou desse mundo, porque ali na Barra tem uma chamada Casa da Música, que de vez em quando tem ali umas coisas eletrônicas. A gente passa por ali e vê assim, às 7 horas da manhã, um monte de gente jovem, caído, bêbado, vomitando, porque tiveram na batida, na balada. E o álcool, você sabe, induz a pessoa a ver coisas esquisitas. Então, há um aumento de comportamentos nocivos por causa do álcool. A igreja tem que ressocializar as pessoas e dizer: não, mas eu só tenho aqui
é só para enfeitar, tire da sua casa. É como ter um ídolo e dizer é arte. Eu tenho lá uma Nossa Senhora da Aparecida, mas é arte, apóstolo. Não é arte. Deus condena, você tem que tirar de casa. Sim, mas o Senhor não manda na minha vida. Mas eu nunca disse que mandar em ninguém, eu não mando em ninguém. Eu estou lhe orientando como seu pastor. Eu acho que há coisas que nós não podemos ter em casa, porque longe da vista, longe do coração. Então, há índices, amados, muito preocupantes que ninguém fala. Por quê? Porque no Brasil é livre o álcool. Qualquer jovem vai num posto de gasolina e compra o que quiser. Nos Estados Unidos, não. Você vai entrar num restaurante, uma pessoa jovem diz assim, queria uma cerveja. Ele diz, mostra a carteira de identidade. Se a pessoa não tem idade, não é vendida. Mas não é nem por corrupção, eles chamam a polícia. Então, os índices são preocupantes, por quê? Porque cada vez nós temos mais problemas na saúde pública. Eu vou lhe dizer que são proporções epidêmicas. É uma desestrutura social, porque o álcool é como uma droga psicoativa, causa danos irreparáveis na mente, no cérebro e na vida da pessoa. Então, o uso de álcool, agora ouça o que eu lhe vou dizer, o uso de álcool causa mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo, só por causa do álcool. Então nós temos nessa pandemia, desses meses todos, 1,5 milhão de pessoas que morreram no mundo inteiro, por causa do Covid. Morreram milhões e milhões e milhões de outras doenças, mas por causa do Covid. 3 milhões morrem anualmente, mais ou menos, 3 milhões de pessoas por causa do álcool. Você sabe quantos acidentes nós temos mortais no Brasil por ano por causa do álcool? 40 mil. 40 mil, Tadeu. 40 mil pessoas morrem por causa do álcool. Você sabe quantos homicídios há no Brasil por ano por causa da pessoa estar alcoolizada? 60 mil. Amados, há custos sociais muito grandes, inestimados, que o SUS e o governo têm que pagar, custos sociais altíssimos, porque eles afetam as famílias, afetam a sociedade, e claro, 55% das mortes no Brasil são devidas ao alcoolismo. Nós não temos ideia, porque não há estatística, e eu gosto muito das estatísticas, mas homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, violência doméstica, violência social, afogamentos. Você sabe, o indivíduo está na beira da praia, toma uma, toma duas, e diz assim, agora eu vou ali para ver o que aquilo é, uma onda, e tá, mergulha e não volta. Afogamentos, intoxicações, envenenamentos. Eu conheci uma senhora, era tão dependente de álcool, que ela começou por cerveja, depois foi na cachaça, depois foi, até que uma altura ela bebia perfume e álcool de 70 e se limpar a casa. Escusado será lhe dizer que morreu com uma cirrose braba. Então o abuso do álcool tem efeitos crônicos, traz transtornos mentais, traz cirrose hepática, traz câncer, traz problemas cerebrais, traz perdas econômicas, traz incapacitações. Porque álcool e suicídio, 30% das pessoas que se suicidam alcoolizadas. O álcool é absolutamente associado à violência. Agora vejam, senhores, eu estou aqui com uma pesquisa de um instituto americano, e para você entender, o álcool é primo do açúcar, porque vem da mesma cana. Então, quando se tira o álcool da cana, se tira o açúcar. Então, eles são parentes, são primos, bem chegados. Aqui a minha pesquisa, que está aqui em inglês, diz que há um crescimento de câncer de cólon, que afetou mais de 40 mil pessoas nos Estados Unidos,
feita esta pesquisa pelo Harvard Medical School, portanto a escola de Harvard, que é a mais importante do mundo, do crescimento do câncer de cólon por causa da ingesta de álcool. Aqui diz, em crescimento de câncer de pancreatite, do pâncreas, crescimento do câncer de próstata, crescimento de problemas endometriais e câncer de peito, de mulher, de mama. Tudo aqui tem o número de pessoas que morreram, os percentuais altíssimos, e diz a pesquisa de Harvard que há um crescimento de toda espécie de cânceres por causa da ingesta de álcool. Se algum dos senhores depois quiser, eu posso lhe dar uma cópia. Está aqui a pesquisa. Então, amados, o álcool está associado, agora isso aqui é importante, nós temos várias pessoas da área médica, minha esposa está aqui. O álcool está associado a 60 condições agudas e crônicas. Quando se ingere o álcool, não esqueça que ele mexe aí com açúcar, com insulina, com câncer de cólon, pâncreas, não sei o quê. Isso tudo está oculto quando a pessoa come açúcar ou ingere álcool. E a forma de se alimentar um câncer é dar açúcar às células. A pessoa que tem um câncer, se interromper o açúcar, ele nunca mais alimenta uma célula cancerosa. Então, 60 condições: hipertensão, diabetes, comportamento sexual de risco, o aumento do alcoolismo nas mulheres. Nos últimos anos, mais de 35% dos alcoólatras no Brasil são senhoras, são mulheres. O consumo aumentou nesses últimos tempos, acho que os últimos 5 anos, 71%. E agora na pandemia, que as pessoas ficaram em casa, temos milhares de crianças diabéticas por comer um açúcar, e todos nós engordamos um pouco. Amado, eu fui à luta atrás disso, eu e minha esposa, eu engordei quase 5,7 kg, 5,7 kg, perdi tudo já. Por quê? Porque eu sei das consequências de um homem, quando tem aquela barriga de pera, está um pouco aumentado, passou de 98 centímetros de cintura, vai ter problemas cardíacos. Então, mas apóstolo, mas haverá um dia que... Não, isso tende a piorar, porque há uma grande pressão social para o consumo. A indústria do álcool no Brasil, estou falando de cerveja, bebidas pesadas, é devastadora. E mais, eu acho que o governador do estado ou o presidente da república deviam fazer uma lei que restringissem o álcool entre jovens, porque o álcool está banalizado. Minha filha, quando era mais jovenzinho, foi a uma festa dos coleguinhas do colégio, portanto ele devia ter uns 12, 13 anos por aí, e o dono da festa, o menino que convidou os coleguinhas, uma mansão, ele entrou em coma alcoólico, tiveram que chamar uma ambulância, garoto de 12 anos, o pai estava lá, mas ele banalizou. Hoje é dia de festa, bebe aí meu filho, mete bronca, vamos lá. Saiu da ambulância. Então, não há leis que restringem? Não há... o álcool cria um êxtase falso, porque ele é a picada da cobra, do basilisco, e a pessoa começa a ver coisas esquisitas. Então, qual é a forma de nós tratarmos isto com dignidade? Não ter em casa. Não participar da roda do escarnecedor, porque a roda do escarnecedor leva a pessoa ao álcool. Eu conheci ministros no passado, a long time ago, que tiveram que fazer votos a Deus de abstinência, porque se alcoolizavam todo sábado e depois domingo iam para a igreja, aleluia, Jesus ama, e no sábado tinham ingerido, eles faziam pirâmides de latas de cerveja, e depois no domingo está com a Bíblia na mão. Ele dizia, você é o patinho feio, porque você não bebe. Eu falei, não bebo, não tenho costume, não tenho nenhum agrado com esta questão, zero. Tem irmãos que me dão, às vezes no Natal, no aniversário, nós usamos para cozinhar, né? Nossa casa não tem isso, graças a Deus nós não temos, ninguém da minha família teve, amado. E tive um irmão que era muito chegado a essa questão, quando chegou aqui no ministério, cortou, abandonou tudo para viver a vida cristã. Então não se pode banalizar isto.
como não se pode banalizar o açúcar. Amados, o açúcar, eu vou falar, aumenta o câncer de cólon, aumenta a pancreatite, aumenta o câncer de próstata, aumenta o problema do endometrial, câncer de mama e todos os cânceres. São 60 doenças. Eu já tenho explicado aqui, o açúcar leva, quando ele não é cuidado, não, o açúcar é veneno. Porque as pessoas não sabem que uma vez diabéticas para sempre, aí começam problemas de visão, começa a amputar o dedo do pé, depois amputa meio pé, depois amputa o pé, depois debaixo do joelho, depois acima do joelho, depois o outro pé. É dramático o final da vida de uma pessoa que faz a ingesta de açúcar constante. E do álcool, porque são primos. Pastor, o senhor já falou coisa demais e pesada, mas então, o resto da mensagem, o senhor não vai trazer? Vamos só ficar na questão? Não, calma. Temos tempo, temos 15 minutos. Então Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Pastor, aqui na igreja, como é que o senhor faz quando, por exemplo, há casamentos que usam a sala lá em cima, o salão de festas, construído com o dinheiro dos crentes, e uma pessoa diz, tem que ter álcool, eu proíbo. E vem mesmo na proibição do anjo da igreja, tem gente que traz, numa mochilinha e tal, encosta aqui num canto, traz cigarro e fuma aqui dentro e bebe aqui dentro. Amado, isso é, o que eu vou dizer que é? Não é nada, amado, isso aqui é indecente. Por que tem que ser a festa sempre motivada pelo álcool? Nós temos outras motivações. E Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe que quando houve o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, 11 a 13, diz assim, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos, perplexos, interpelavam os outros, o que quer dizer isso de estarem falando línguas espirituais? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, porque a embriaguez traz o quê? Azotia, traz dissolução, traz deboche. Então no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou, eles começaram a falar línguas, e cada um falando do outro país, todo mundo, o que é? Eles estão falando da nossa língua, como é que pode? E alguns começaram a zombar, não, eles estão bêbados, estão embriagados, porque há uma embriaguez, que o Espírito provoca, que não tem a ver com a embriaguez do álcool. Então, apóstolo, o que o Espírito faz na nossa vida? Porque Paulo diz, não te embriagues com vinho, mas enche-te do Espírito Santo. É uma inspiração do Espírito profundo. Eu gosto quando eu vejo na igreja uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, ela louva, ela canta, ela dança, ela chora. Esta é uma embriaguez, né? A pessoa está ali em algo muito profundo, e é um processo crescente, porque ele diz, enchei-vos, quer dizer que é um processo crescente. Então, enquanto o vinho degenera, o Espírito eleva. O Espírito eleva. 2 Coríntios 3, 17 e 18, ora o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito, a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, o Espírito Santo, ele disse, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo, quando trabalha na vida de um crente profundamente, é uma experiência espiritual profunda. Às vezes, lhe digo isto com honestidade, que se passa na minha vida, às vezes, é como um êxtase espiritual. Eu disse aqui, domingo eu saí daqui, Bispo Silas, fui para o meu escritório, eu estava o meu corpo já andava aqui, mas a minha mente, o meu espírito, estavam noutra dimensão, e foi uma coisa tremenda. Eu recebi uma senhora no meu gabinete que falou, no fim eu não entendi uma palavra. Porque eu estava realmente num êxtase, eu estava embriagado com o Espírito Santo. Eu estava cheio de manifestação. Então, é de glória em glória, é uma experiência espiritual profunda, é um êxtase que às vezes nós temos, é uma eu sou
uma vez eu estava pregando lá em Portugal, e eu tinha dito, pô, hoje eu vou me controlar um pouquinho para, em termos de 3 cultos e tal. E sabe uma coisa? Eu fui tomado de tal forma no altar da igreja, que caí rindo, não conseguia me controlar. Aí vinha uma senhora, começou a rir, um monte de gente foi contagiada. Havia ali uma experiência, mas em vez de estares embriagado com o vinho, então enche-te do Espírito Santo. E ficamos ali rindo. Ninguém sabia o que estava passando, e cada pessoa que se aproximava entrava neste êxtase. Então, o cristão cheio do Espírito Santo está sob influência, está sob o mover. Nós não perdemos o controle. O álcool faz a pessoa perder o controle. Nós somos estimulados, as nossas faculdades são estimuladas, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa vontade. É muito lindo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando a pessoa tem esse mover na sua vida, não tem vida enfadonha. Diz o Salmo 37, 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Então, o homem bom é aquele que está cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo, você sabe, batizado, cheio, revestido, selado, ungido, transbordante, significa a mesma coisa, Cristo em nós. Uma coisa é quando eu ando tristonho, cabisbaixo e tal. Outra coisa é quando você tem uma alegria. As pessoas às vezes perguntam, por que o apóstolo fica dançando aqui no domingo? A filha dele fica cabeça baixa e envergonhada. Amado, eu faço isso. A minha filha anda e fica, meu Deus, o meu pai dançando no altar. Você sabe que eu amo algumas coisas na obra de Deus também, mais profundamente. Eu adoro cantar, eu adoro dançar, eu adoro exaltar, eu adoro glorificar. Você já viu como é que é meu modo de vivendo e operando nesse ministério. Então, eu me recordo de Davi. Davi estava lá dançando e a mulher diz, o cara é louco, está dançando com as mulheres. Mas não é um êxtase. A pessoa, não é que eu fico aqui querendo bailar, querendo aparecer para a fotografia. É que realmente eu sou cheio desta graça maravilhosa. Um deputado que deve estar assistindo o culto, Samuel Malafaia, mandou-me um vídeo, do domingo passado, eu aqui dançando. Ele disse, apóstolo, eu quero dançar como irmão, eu preciso de perder uns quilos. Não dá, de barriga grande não dá, né? Então, por que mas apóstolo, mas não fica mal a sua posição? Eu não me envergonho do evangelho, amado. Se eu tenho que rir, se eu tenho que dançar, danço, se eu tenho que cantar, canto. Oi, eu estou na casa do meu pai. Então, cheio do Espírito faz a pessoa não ser vítima, é vitorioso. Amado, o nosso Deus é o grande Deus, nós servimos ao Senhor. Sabe o que ele diz? Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então o nosso Deus é grande. Servimos a um Deus que diz, olha, eu não tenho mão encolhida, eu não tenho ouvido fechado, não tenho. Então, amados, nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, para vivermos uma vida não embriagados com o que cria dissolução, mas cheios. E amado, não é cheio domingo e vazio segunda. É viver isto na plenitude. E quando você começa a ter esse tipo de vida, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso começa com a vida de intimidade com Deus. Entende, Espinho? A vida de oração. Graças a Deus que o Senhor Jesus convenceu já muita gente da nossa igreja a ter uma vida de oração na antemanhã. Porque durante o dia o papagaio da vizinha não deixa. O cachorro do vizinho é terrível. O barulho da panela de pressão, o cheiro de feijão, não dá para você ficar orando. Então, na calada da noite, na antemanhã, você vai lá, se ajoelha, bota o rosto no pó, tem comunhão, fala, deixa Deus falar, aquietas, deixa espaço para Deus, porque às vezes a pessoa é uma metralhadora. Meu pai, minha mãe, o carro, o dinheiro. Não, você tem tempo para tudo. E é nessa hora que começa o êxtase espiritual, a verdade profunda de Deus manifestada. E quando a pessoa está assim,
Diz em Mateus 17:20: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, uma pessoa que tem este tipo de vida comprometida com Deus, envolvida com a palavra, que ama, não é que vai orar contrariado, porque o apóstolo está orando às 4h30, 5h. Outro dia, você sabe, é um relógio biológico que eu tenho, eu ponho por acaso o despertador, just in case, mas às vezes eu acordo 3h30, às vezes 4, 5, tal, não sei o quê. Hoje estamos todos acordados em casa de madrugada. Então, às vezes o meu relógio biológico me desperta às 5 e pouco da manhã. No outro dia uma irmã entrou no meu WhatsApp e disse assim: são 5 da manhã, houve alguma coisa má com o apóstolo, ele ainda não entrou no ar. Eu falei: paciência, amado, calma. O que houve com o apóstolo? Ele está passando mal, são 5 da manhã, o homem não apareceu ainda. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, quando você tem esse mover, você começa a conhecer alguns mistérios que eu vou lhe passar durante esses dias. Por exemplo, o acesso ao tribunal dos céus. Depois em casa leia Daniel 7:7-10, diz que há um trono, um tribunal e um livro aberto. E você sabe, eu tenho um caderno, eu quando estou orando, eu tenho um papel de limpar lágrimas, eu tenho um copo de água, uma garrafinha de água, e eu tenho um caderno de anotações e a Bíblia. Então, eu entro todos os dias no tribunal dos céus, e eu anoto as coisas, Senhor, para mim, ou para a minha família, ou para os meus filhos, ou para a igreja, alguma coisa difícil que eu não sei resolver, eu entro no tribunal de Deus, e digo: Senhor, faz juízo, faz justiça, prolata, sentencia, julga a minha causa. Eu hoje, por um acaso da vida, fui pegar o meu caderno de anotações, onde eu tinha anotado um monte de assuntos que eu apresentei no tribunal. Só faltam 3 para completar. O resto tudo o Senhor já fez juízo, já fez justiça. Pastor, e se eu estivesse dormindo? Nada aconteceria. Eu não poderia dizer ao monte: arreda. Então vamos agora para os 2 minutos finais. Nós servimos a um Deus, amado, que move montanhas, que faz coisas impossíveis, que faz coisas além da nossa capacidade de entendimento. É tão impossível o que Deus faz, que Ele remove uma montanha com a oração da fé. Deus está trabalhando por nós, Deus está trabalhando em nós. O nosso Deus pode. E eu vou lhe dizer, de qualquer maneira você vai terminar este ano mais que vencedor. Mais que vencedor. Porque eu quero que você seja contagiado com estas verdades. Há pessoas contagiadas com o vidrinho do óleo, o saquinho do sal, com a folha da bananeira, não sei. Nós somos contagiados pelo Espírito Santo. Eu sou um indivíduo apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Apaixonado. Porque eu valorizo a obra que Deus fez na minha vida. Eu poderia ter morrido naquele acidente. Eu poderia ter ficado sem uma perna amputada. Eu poderia ter uma septicemia. E um monte de coisas que eu ouvi os médicos dizerem. Eu estou aqui em perfeita vitória. Nós estamos aqui em perfeita vitória. Não é, líder? Estamos aqui em perfeita vitória. Então, que esta noite, a nossa confissão de fé, cheia do Espírito Santo, amém, em nome de Jesus, eu paraliso todo o efeito, toda a fúria de Satanás, pelo sangue de Jesus Cristo, amado, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de contenda, todo espírito de necessidade, de pobreza, de crise, ó Deus, todo espírito de alcoolismo, todo espírito de doença, Senhor, seja agora paralisado em nome de Jesus. Espírito de suicídio, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que neste momento move-te em nosso interior de tal forma, Deus, que toda esta igreja entenda e viva na prática o enchimento do Espírito Santo, Pai.
para que vivamos embriagados, não com o álcool que tem azotia, mas pelo Espírito que dá alegria. Que dá alegria de viver, de você acordar de manhã, a despeito de todos os problemas que você pode ter na vida, que todos nós temos muitos problemas, você diz: uau, eu tenho um Deus vivo que se move na minha vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E é isso que vai suceder na tua vida. Você conheceu a verdade liberta. A falta de conhecimento leva à destruição. O conhecimento leva à construção de uma vida íntegra. Eu creio, eu ligo aqui na terra, está ligado nos céus, e neste momento, mais uma vez, Senhor, nós enviamos palavra de vida, palavra de cura, de milagre, para a nossa bispa Solange de São Paulo, Deus. Dentro desse hospital, nós repreendemos, nós apagamos a fúria, nós paralisamos a fúria do diabo, Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Pelo sangue de Jesus. Apocalipse diz: eles o venceram pelo sangue de Jesus. Eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Pelo sangue de Jesus. Porque amaram a palavra, diz Apocalipse. Amaram a palavra. E em face da própria morte, amaram mais a Deus. Senhor, o Salmo 107:20, nesta hora, enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal. Está entrando dentro de hospitais, dentro de CTIs, onde há o caos. Está movendo o Senhor através dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, dos auxiliares. Oh Deus, aqueles que têm a responsabilidade de manter a vida das pessoas. Move-te, Espírito Santo. Tu és a luz para as nações, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Nós paralisamos essa fúria diabólica, Deus, através desse vírus, Senhor, que tem levado a óbito mais de 175 mil pessoas no Brasil. Em nome de Jesus, clínicas, hospitais, CTIs, redes de hospitais, Deus, presídios, oh Deus, onde há agora alguém entubado, Senhor, opera um grande milagre, Deus. Opera agora um grande milagre, Senhor. Opera um grande milagre, Deus. Assiste com os Teus anjos sobre todos os hospitais do Brasil, Senhor, onde há leitos atolados de gente, Senhor. É um país muito grande, somos 215 milhões. Precisamos ser disciplinados em obediência às leis sanitárias, Deus. Em nome de Jesus. Os Teus olhos, Deus, o Teu coração está neste lugar. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Move o coração dos Teus filhos, Deus. Move o coração das Tuas filhas, destas famílias. Creia, receba, tome posse. A sua vitória chegou, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A obra está completa. Vamos ficar de pé. 9 horas exatamente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Esta cidade cheia de Deus. Quem manda nesta cidade é o Senhor Jesus Cristo. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bispa, impetre por favor a bênção apostólica. Quem precisar de voltar, por gentileza. Quem puder ficar um minuto, nós vamos louvar o Senhor. Levante as suas mãos com alegria e gratidão, Senhor. Obrigada, Pai. Porque nesta noite, Senhor, muitas pessoas foram libertas do álcool, Pai. Muitas pessoas que achavam ser dependentes do álcool entenderam que somos todos dependentes de Cristo, Pai. Nós Te louvamos porque saímos daqui melhores, Senhor.
Saímos daqui firmados nesta palavra, Senhor, crendo que veremos frutos de libertação de famílias inteiras, Pai. Filhos, maridos, Senhor, todos aqueles que poderiam estar embrenhados no alcoolismo estão sendo libertos agora pelo poder da Tua palavra, Senhor. As famílias estão sendo restauradas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que aquela pessoa que estava todos os dias usando o álcool, Senhor, tenha nojo do álcool, Pai. E que se embriague no Teu Espírito. Senhor, põe os Teus anjos a nos guardar, a nos livrar de todos os males, Pai. E que cheguemos nos nossos lares protegidos, Pai. Que cheguemos nos nossos lares para reconquistar, Senhor. Que cheguemos nas nossas casas em paz. Entenda que Deus tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, até domingo. Amém.